nós todos vamos estar contaminados. E não deu outra. Era para nós voltar na segunda-feira, como ela já falou, antecipamos a nossa volta, porque eu já estava sentindo alguns sintomas, mas eu digo, ainda dá de eu dirigir, vamos embora. Não, papai, não vai, porque amanhã, não tem mais clima para esse almoço, meu filho. Isso no sábado. Não tem mais clima para esse almoço, vamos voltar para casa. E enquanto eu tenho condições de dirigir, porque senão depois vai ser preciso vocês me deixar. E aí, voltamos no sábado, só almoçamos, pegamos o carro, e eu andei bem nesse dia. Andei bem, porque é 550 quilômetros. E eu andei bem nesse dia. Quando eu estava devagar, eu estava a 140. Porque eu digo, eu tenho que chegar em casa antes de arruinar mais o negócio. Chegando em casa, tardinha, passamos para Tuntum. Fomos consultar um médico chamado Dr. João. Dr. João Feio. Mas ele não é feio assim, não. É só o sobrenome. Chegamos lá, estava naquela ordem do Mandetta. Só volte para casa, só volte para o hospital se estiver sentindo falta de ar. Foi isso que ele fez conosco. Passou lá um remedinho e disse, vá para casa. Se vocês começarem a sentir falta de ar, vocês voltam para o hospital. Um absurdo. E aí fomos para casa. No outro dia fomos novamente no hospital de Presidente Dutra. O médico fez a mesma coisa. Passou lá um remedinho, vai para casa. Vocês começarem a sentir alguma coisa mais grave, venham para cá. Na segunda-feira fomos, lá eles nos internaram. Minha esposa foi melhorando e eu fui piorando. Mas com 6 dias eu disse para minha esposa, eu não vou ficar sozinho aqui. Eu estava com medo de eu ficar sozinho, ele me levar lá para dentro e me entubar. Mas fomos para casa. Dizem que eu fui para casa dirigindo o carro. Minha esposa me levou, meus filhos foi deixar no hospital o carro, foi mais esposa levando de moto, voltou de moto para casa e deixou o carro na porta do hospital, a chave lá na recepção, e eu peguei as bolsas que estavam lá internados, levei para o carro. Eu vi isso depois no vídeo. Peguei o carro, fui para casa dirigindo, eu não vi nada disso. Não vi nada disso. E passei lá o restante do dia, à noite, todo acordado, e me chamando para vir para o hospital, e eu dizendo a eles que eu dizia não. Não. Até que disse que uma hora lá, eu até falei assim, minha filha, tu está me aborrecendo. Mas eu não vi nada disso. Quando me levaram para o hospital, eu já ia numa situação bem crítica. Para resumir, porque eu quero falar da palavra também, eu fiquei com mais de 75% do pulmão comprometido, um derrame pleural. Fiquei 21 dias internado. Quando houve a oportunidade de me tirarem para fora, não tinha UTI em lugar nenhum, mas de repente Deus providenciou e abriu-se 3 UTI. Uma no Carlos Macieira, em São Luís, uma em Balsas e outra em Presidente Dutra, no Socorrão. Mas para me levar para São Luís ou para Balsas, o médico disse, se tirarem, isso que me contaram depois, eu estou contando tudo que me contaram, se tirarem ele para São Luís, ele não vai para Itoró, ele morre. Se tirarem para Balsas, não vai em Colinas, ele morre. E providenciaram lá o deputado Fernando, juntamente com outras autoridades, conseguiu o helicóptero, que fica pertinho lá de casa. O helicóptero é lá do quartel, pertinho lá de casa, alguns metros. Conseguiram, mas o piloto oficial não estava fora. E quem era para ir pilotando era o doutor Laésio, e não tinha condições, porque não tinha UTI no helicóptero. Precisava instalar uma UTI. E isso levava um tempo. E aí meu filho decidiu, mas minha esposa lá, numa conversa, a aceitar eu ser internado no Socorrão. E por sinal foi de Deus. Foi de Deus. Porque quando me internaram ali não faltou nada. Deus estava realmente preparando tudo ali. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que Deus fez ali foi algo poderoso. Eu me lembro que, não sei se 4 dias depois, 5 dias depois, que eu voltei o meu sentido, eu me acordei numa madrugada. Eu me acordei numa madrugada com uma enfermeira chamada Osmarina. Ela colocou a mão em cima do meu peito e disse para mim, Deus me mandou aqui para cuidar de você. A primeira coisa que aquela enfermeira fez foi uma oração por mim. Ela fez uma oração por mim, aquilo mudou demais a minha situação. Foi uma mudança tremenda.
o tratamento daquela mulher, algo de Deus, foi Deus que mandou. Ela foi um anjo de Deus ali. Eu já estava sendo muito bem cuidado, mas aquela mulher chegou ali, foi um diferencial. E quando ela orou por mim, foi um clima assim muito agradável, eu não podia falar nada, nenhuma palavra, uma palavra que eu tentasse falar, me faltava o ar, porque eu estava com mais de 75% do pulmão comprometido. E aí, quando ela orou por mim, as coisas começaram a mudar. Naquela madrugada, irmãos, uma pessoa que estava mais eu, só tinha 2 pessoas nessa sala de UTI, era eu e o irmão Adalberto, um homem incrédulo, um homem de um coração duro, é um empresário ali da cidade de Santo Antônio dos Lopes, ele é fazendeiro, é dono de alguns caminhões, é dono de um patrimônio razoável, mas ele estava ali também numa situação parecida com a minha, entre a vida e a morte. E depois que aquela mulher orou por mim, ele olhou para mim assim, eu percebi que ele estava com aqueles aparelhos como eu também estava, mas eu percebi que ele ficou olhando para mim, e aí, de lá ele falou algo que também não estava quase podendo falar, ele perguntou, você é pastor? E eu respondi positivamente que era. Ele disse, tem misericórdia de mim, ora por mim, que eu não quero morrer aqui. E naquela hora Deus me deu condições de falar com ele. Deus me deu condições de pregar para aquele homem. E antes de orar por ele, eu preguei para ele. Eu disse para ele, Jesus quer te salvar. Mas assim, muito, claro, não foi com esse tom de voz, muito arrastado. Mas deu dele entender. E ele disse, eu quero sim, eu quero aceitar Jesus. E naquela hora eu orei por ele, lá da minha cama de UTI, eu orei por ele, e ele na cama dele, e Deus curou ele também. E além de curar ele, Deus salvou ele também. Naquela madrugada, uma outra enfermeira, não sei se ela ficou sabendo através de alguém, que eu estava naquela situação, e ela chegou e disse assim, botou a mão também no meu peito, e disse, você é pastor? Eu disse positivamente que era. Ela disse, pastor, eu estou aqui para cuidar de você, para ajudar no cuidado seu, mas eu é que estou precisando do seu cuidado, ore por mim. Eu digo, eu não posso orar por você sem primeiro falar do amor de Jesus para você. E falei do amor de Jesus por ela. E ela naquele momento também aceitou Jesus como Salvador. Então Deus queria que eu tivesse ali, porque ali eu também, além de ter recebido bênção de Deus, pelo cuidado que tiveram por mim, pessoas também foram abençoadas. Ainda hoje, inclusive os médicos que cuidaram de mim, eles também foram abençoados. No culto que nós vamos ainda dar ao Senhor, um culto de ação de graça, os médicos que cuidaram de mim, eles querem estar presentes. Mas olha como Deus trabalha. Deus fez uma obra tão grande na minha vida, que naquele dia, se tivessem decidido me levarem de ambulância para São Luís, eu teria ido, era para ter ido de ambulância. Mas a ambulância que era para me levar para São Luís, quando meu filho decidiu a me deixar no Socorrão, a ambulância que era para me levar para São Luís, me levou para o Socorrão, e voltou para o materno, pegou uma criança para levar para São Luís. Chegando em Bacabeira, a ambulância pegou fogo. A mesma ambulância que era para ter me levado. A ambulância pegou fogo em Bacabeira. A criança deu tempo de tirar e não veio morrer queimada. Mas se fosse eu, será que dava tempo de me tirar? Com todos aqueles aparelhos ligados e o peso, será que dava tempo? Tudo isso mostra que Deus estava no controle. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, diz uma coisa muito interessante. Vocês lembram como é que diz lá? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos ou destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus não têm fim. É de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Já entrando, depois eu quero cantar um louvor que tem a ver com o que eu vou falar. Já entrando na mensagem, Isaías capítulo 53, e eu vou citar para ganhar tempo. O profeta Isaías começa dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejassem. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no trabalho.
e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. O versículo 4 diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós ainda dizíamos, ele é ferido por Deus, oprimido por Deus, mas não, ele foi ferido e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Como ovelha muda foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca perante os seus tosqueadores. Vocês já viram o que acontece com uma ovelha que é tosquiada? Esses dias eu estava presenciando a tosquia de algumas ovelhas, e o quanto aquilo é doloroso. Mesmo numa época como essa, de grande tecnologia, que usam ferramentas muito mais modernas, ainda assim, ferem muitas das ovelhas. Tem delas que são precisam ser abatidas, outras precisam ser cuidadas com medicamentos, antibióticos, para sarar os ferimentos. Mas vocês já viram, não sei se vocês já presenciaram, vocês já viram que a ovelha não faz nenhum alarde? Ela não escandaliza, é muda, ela fica muda perante quem está tosqueando? Assim foi Jesus, por mim e por você. Ele sofreu a minha dor, ele sofreu a sua dor. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. Ele tomou sobre si aquilo que era meu, a morte. Ele disse, não, eu vou morrer a tua morte, Isaías. Mas essa morte é a principal, é a morte eterna. Ele quis que nós não ficássemos aqui para morrer eternamente. Ele quer nos dar vida. Ele tem nos dado vida, a mim e a você que já um dia dissemos, sim, Jesus, eu te aceito. Nós recebemos o direito de vida eterna. O direito de vida eterna. Por menos que a minha vida venha durar aqui nessa terra, ou por mais que ela venha durar, isso não significa muito. Eu tenho um tio que fez agora no dia 10 do mês passado, 104 anos de idade. Viveu muito. Não, muito pouco, porque de uns anos para cá ele está esclerosado, ele não está sabendo do que está acontecendo, e mesmo se ele estiver sabendo, como uma mãe que tem 94 anos, está lúcida, é muito pouco, comparando com o que Deus tem reservado para mim e para você, isso é muito pouco. Deus tem vida eterna. Você sabe o que é vida eterna? Você já parou um pouquinho para pensar o que é vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus? Vida eterna, igreja. Não é que daqui a 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de anos nós vamos passar, vamos morrer, não. Não há mais morte, agora só gozo, paz e alegria eternamente. Vale a pena servir ao Senhor Jesus, amém? Vale muito a pena, vale muito a pena. Quanto de nós lutamos por coisas tão pequenas, coisas que são terrenas e passageiras, coisas que duram muito pouco. A gente às vezes dá muito suor, a gente dá sangue para conseguir algo aqui que é tão passageiro. Mas, às vezes damos muito pouco no que se refere àquilo que é eterno, a nossa salvação. Às vezes a gente não valoriza muito. E Jesus valorizou isso de uma maneira, e tem valorizado de uma maneira tão poderosa, que ele deu o que há de mais precioso. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável. Não tem explicação. Quem pode explicar isso para mim aí? Não há explicação. Por que eu vou amar alguém que não é nada meu, que eu não tenho necessidade dele, eu não preciso dele? Eu pergunto, Deus precisa de nós? Não, é nós que precisamos dele. Agora ele quer nós, ele nos quer? Sim, ele nos quer. Para quê? Para o seu louvor, para a sua glória. Nós fomos criados para a glória de Deus, para o seu louvor. E Deus amou a cada um de nós de uma maneira inexplicável, ao ponto de dar o seu único filho. Ele não deu um filho qualquer, ele deu o seu único filho, um filho que nunca pecou. Todos nós pecamos, só Jesus nunca pecou. Não é aquele filho que diz, não, aquele filho meio
rebelde, e ele me faz muita raiva, então eu vou dar esse filho. Não, ele deu o seu filho unigênito, o filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele deu por mim e por você. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa salvação é gratuita. Ele nos amou de uma maneira especial. E ele nos dá, além da vida eterna, que é o prêmio maior, ele nos dá a graça de podermos viver, mesmo quando somos sentenciados à morte. Eu fui sentenciado à morte, mas o Senhor, pela graça e misericórdia, com a graça e misericórdia dele, ele me tirou do vale da sombra da morte e me trouxe para a vida. E eu estou aqui pela graça de Deus. A palavra de Deus, ela é muito clara, quando ela diz que Deus nos amou de uma maneira especial. Ele nos amou de uma maneira que não dá para nós explicar. Eu não tenho como explicar o amor de Deus manifestado na minha vida, porque foi de uma maneira tão poderosa que não tem como eu explicar. Eu passo uma noite aqui, eu não tenho como explicar 10% daquilo que o Senhor fez por mim. Eu sou milagre do Senhor. O que diz a palavra de Deus, ela deixa claro para cada um de nós, que nós devemos dar o melhor de nós. Que darei eu ao Senhor? Aquilo que eu já falei aqui anteriormente. Que darei eu ao Senhor? O que nós devemos dar ao Senhor de melhor? A nossa adoração. Adorar o Senhor é tudo o que Ele espera de cada um de nós. Ele quer que sejamos fiéis adoradores. É para isso que Ele nos chamou até aqui. Ele nos trouxe até aqui para isso, para adorar o seu santo nome. Agora adorar em espírito e em verdade. Aquela mulher que teve um encontro com Jesus lá no poço, ele teve uma conversa longa com aquela mulher. E ele disse lá num dos versículos de João 4, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é esse louvor que muitas vezes a gente vê por aí, pessoas querendo expressar um louvor, que você, mesmo por menor experiência que você tenha espiritual, você percebe que não é do coração, não é um espiritual, não é um louvor que flui do coração. Deus quer que nós nos entreguemos por inteiro. E aí eu pergunto, quantos de nós temos nos entregado por inteiro? O que o Senhor fez na vida de cada um de nós? Nós temos dado a Ele realmente tudo aquilo que Ele merece? Ou nós estamos fazendo aquilo que diz a palavra, fazendo relaxadamente ou debochadamente? Se sobrar um tempinho eu vou, se sobrar um tempinho eu vou adorar, se sobrar um tempinho eu vou para a igreja, se sobrar um tempinho eu vou ler a palavra, se sobrar um tempinho eu vou ler a lição bíblica, ou se der certo hoje eu vou orar. Um dia desse eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã que tem muitos anos de igreja, e ela passando por um problema sério, e ela chegou: pastor, ora por mim. Eu digo: com certeza, eu já oro por você todo dia, mas vou continuar orando. Eu digo: e aí, você também está orando? Ela disse: sim, pastor, eu oro. Não é assim todo dia, e não é toda hora, mas eu oro. Eu digo: como assim? Como que não é todo dia e não é toda hora? Ela disse: pastor, porque tem dia que eu quero orar, e aí me dá aquela preguiça de me ajoelhar, e eu oro ali deitadinha mesmo, eu oro, aí começo a orar pensando que eu não guardo o sono. Eu digo: e se eu disser para você que Deus não está mendigando esse tipo de coisa? Deus não está mendigando esse tipo de coisa. Ah, Deus não ouve uma oração feita que eu faça deitado? Eu pergunto: Deus me ouviu lá no leito da enfermidade, na UTI? Claro que ouviu. Eu posso estar deitado, eu posso estar de cabeça para baixo, não importa, mas é se eu não tiver possibilidade de dar o melhor de mim. Agora eu tenho possibilidade de dar o melhor de mim, mas eu quero dar o coxo, eu quero dar o imundo, eu quero dar aquilo que até o homem está rejeitando, mas eu quero dar para o Senhor, é o aleijado. E eu pergunto: Deus está aí mendigando? Não, Deus não está mendigando. Deus é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele está sentado no mais alto e sublime trono, acima dos querubins. Ele é Senhor, Ele é Senhor. Ele não está mendigando nada. O Senhor merece o melhor.
Ele merece a nossa adoração, Ele nos merece por inteiro, igreja. Não devemos querer dar para o Senhor aquilo que até o homem rejeita. E a irmã Leonarda, que está me ouvindo, traz água para o seu marido. Deus não está mendigando a nossa adoração.